uma epidemia generalizada, e o que estava em voga na época era esse vírus terrível aí, né? O Covid-19, né? E muitas pessoas morreram, e as pessoas que morreram, elas estavam com imunidade baixa. Então, se eu estou com imunidade baixa, eu estou sujeito a esses protótipos perigosos, bactérias, vírus, fungos, que pode colocar em risco a minha saúde ou a minha vida, né? A pessoa pode contrair doença e pode ser levada à morte, caso sendo infectado profundamente por esses agentes que aproveitam dessas fraquezas. Então, a Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo, não vou estar lendo aqui para nós ganharmos tempo. Na sua primeira carta, no capítulo 4, Paulo anuncia a chegada de uma pandemia espiritual. Paulo anuncia que viria uma pandemia espiritual, quando ele disse que nos últimos tempos muitos iriam apostatar-se da fé. Por quê? Porque daria ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo está dizendo que as pessoas iriam apostatar, as pessoas iriam ser contaminadas espiritualmente, as pessoas iriam enfraquecer espiritualmente, as pessoas poderiam morrer espiritualmente, porque estaria contaminado com essa pandemia. É interessante que a pandemia, o que ela precisa para que ela possa expandir, para que ela possa desenvolver, exatamente quando há nos corpos essa baixa imunidade. Só isso que ela precisa. Havendo baixa imunidade, ela vai proliferar e vai matar. Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas pedirão porque estarão dando ouvidos. O que é interessante, irmãos, é a forma que nós temos para ser contaminados, porque os ouvidos, ele é um dos principais estímulos do corpo, um dos mais interessantes, porque o que entra pelos nossos ouvidos, para algo entrar em nossos ouvidos, ele vai passar dentro do nosso sistema límbico, do nosso sistema emocional. E o que entra no nosso sistema emocional vai influenciar todo o nosso comportamento. É interessante o que acontece. Vocês não perceberam que nós podemos nos alegrar com um elogio? Às vezes alguém faz um elogio simples para você se alegra. Ou você pode ficar enfurecido em fração de segundo por uma frase que você escuta. Nós ouvimos alguma coisa e logo, ou nós somos influenciados ou para o bem ou para o mal. Então, uma das maneiras de sermos contaminados, todo o nosso comportamento passa muito por aquilo que nós escutamos. É por isso a mensagem. Quando nós lemos toda essa palavra aqui, eu fui influenciado pelo Espírito Santo. Quando Deus começou a falar algo aqui, eu fui influenciado pelo Espírito Santo quando não falava de chorar aí. Porque algo entrou dentro de mim, Deus falou algo dentro de mim. E aquilo ali me mexeu comigo. E a tendência de Deus é que todos nós saiamos daqui nessa manhã melhor, influenciados, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de ser melhor, com vontade de ser crente. Quando José disse que Deus falou que era ler um livro e entendeu sobre a importância de congregar. Irmãos, já que estamos falando eu vou ser um pouco diferente hoje, não me preocupe comigo, importa que você entenda.
O diabo conhece isso. Ele sabe como afetar, infectar a igreja. Então, uma das mensagens antigas que entrou na igreja é que você não precisa congregar. Então, porque quando você para de congregar, você tem problema teu, você precisa da comunhão da igreja. Mas o diabo ele quer afastar você. Afastando você, você esfria, você enfraquece. Você percebeu? Você passa a congregar só no domingo, daqui a pouco passa a congregar de 15 dias. Isso vira. Eu percebo, às vezes nós temos irmãos que congregam uma vez por mês. Dentro dele, na sua parte intelectual, ele é crente, está bem, vai para o céu, está tudo normal. Mas não é verdade, não pode ser. Ele está doente. Daqui a pouco está entubado. E quando ele é entubado, você já sabia que a esperança reduzia. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, vai haver apostasia. Muitas pessoas não apostatassem da fé. Por quê? Repita comigo: darão ouvidos. Darão ouvidos a espíritos enganadores. Presta atenção. Repita que Paulo está dizendo que a igreja nos últimos dias seria influenciada por aquilo que ouve. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Aquilo que entra no nosso ouvido nos influencia, ou para o bem, ou para o mal. Mas Paulo está dizendo que a igreja seria influenciada para o mal, por isso iriam apostatar-se da fé. Paulo dizendo que os espíritos enganadores iriam entrar para falar, para atuar na mente da igreja, na cabeça da igreja, para afastá-la dos seus propósitos e conduzir e influenciá-la à apostasia. Ele disse assim: ela darão ouvido a espíritos enganadores e ao que? Doutrinas. Quase doutrinas. Doutrinas de demônios. Mas eu falo de doutrina. Quando nós falamos de doutrina da Bíblia, nós estamos falando de verdades fundamentais. Repita comigo: verdades fundamentais das Escrituras. Tudo que nós chamamos de doutrina da Bíblia. Não fala de uns costumes, não fala das suas ideias. Está falando daquilo que é fundamento, coluna, alicerce, aquilo que não muda e não pode mudar. Não importa a língua, não importa a cultura, não podemos aceitar que algumas coisas ela pode se modificar por causa da cultura, por causa de algumas coisas, mas a doutrina não pode mudar. Nós sabemos que há países na África, na Ásia, que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Mas, o que é uma doutrina fundamental? Que a salvação só pode acontecer através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso não pode mudar em cultura nenhuma. Glória a Deus. Nós encontramos que o homem só pode ser justificado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode mudar. Sendo, pois, justificado pela fé, como paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua reconciliação com Deus só pode dar através da justificação do Senhor Jesus Cristo, que se deu pelo teu sangue derramado na cruz. Aleluia. Isso não pode mudar em cultura nenhuma. Isso não muda em cultura nenhuma. Doutrinas fundamentais. Mas Paulo justifica ou apresenta uma causa da apostasia quando ele diz: darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas. Demônio. Doutrinas. Demônio. Opa! Se eu falei aqui que doutrina bíblica é a verdade fundamentada das Escrituras, a doutrina de demônio são mentira. Mentira que entra camuflada com a meia verdade. Uma das maiores mentiras é a meia verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele está
aconselhando Timóteo, você tem que ficar atento, porque o negócio vai ficar feio. E Paulo então apresenta a manifestação pandêmica que iria atingir a igreja. Pois diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está falando do caos que a pandemia iria causar na igreja. Tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos. Paulo está dizendo que essas doutrinas de demônio, essas contaminações da doutrina de demônio, o que faria na igreja? Ele diz: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Você deve dizer assim: vai, pastor, Paulo está falando do mundo aí, né? Não, Paulo está falando da igreja apóstata. Paulo está falando da igreja sem imunidade espiritual. Paulo está falando que o protógeno, os fungos, as bactérias malignas contaminam a igreja. Paulo está falando de uma igreja doente, de uma igreja contaminada. E Paulo está falando que não se trata de um local isolado, mas sim de uma pandemia que atinge todos os cantos onde a igreja está. E aí não importa a placa denominacional, não importa o tamanho dos templos, a beleza dos templos, não importa se a pessoa tem 1 milhão de seguidores. Paulo está dizendo que quanto maior é o contato dessas pessoas, mais essas pandemias serão espalhadas. E aí é um perigo que nós estamos correndo. É um perigo. Então ele diz que está dentro da igreja amante de si mesmo. Amante de si mesmo. São pessoas que são egoístas, que não importam com o outro, que são indiferentes ao problema do outro, são indiferentes à dor do outro, são indiferentes ao problema da igreja. É pessoas que, irmãos, vocês não sabem o quanto cada um de vocês são importantes. Vocês são importantes. A sua vida, de alguma maneira, ela influencia o outro, a vida do outro. Que nós somos um corpo. Eu tenho que pensar como corpo. Eu tenho que agir como corpo. Se cortar um dedinho, vai fazer falta, vai doer. Eu vou ter dificuldade de manusear as coisas, porque cortaram um dedinho. Então eu tenho que entender o quanto eu sou importante. Talvez
pessoas que estão aqui dentro, que não vai congregar na show, não vai congregar em qualquer lugar. Elas simplesmente podem seguir. Tem pessoas que precisam desse lugar. Ela precisa dessa casa, ela precisa dessa porta, ela precisa da Zélia, ela precisa da Faína, ela precisa da Lívia, do Kim, ela precisa do Eduardo, ela precisa da Janaína para entrar no céu. Ela precisa estar aqui para entrar no céu. Porque se você tem um talento reconhecido, a Lagoinha te acolhe. Porque eu preciso sofrer do seu talento. Mas se você não tiver esse talento reconhecido aí para ser vendido, você não serve. Então tem muitas pessoas que, se não for absolvida aqui, não vai ser absolvida ali. Mas você não pode ter amor, porque você é amante de si mesmo. Você só pensa em você. Você é indiferente à dor do outro, a salvação do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro, ao choro do outro. Você não sente, você não escuta, porque você está contaminado por essa pandemia. Então, foi o isso que Paulo falou: Timóteo, vai vir tempo difícil na igreja, a pandemia vai chegar. A pandemia espiritual vai chegar e a imunidade espiritual está baixa. A imunidade espiritual está baixa. Por isso que ela vai pegar muita gente. Tu pode dizer essas pessoas com 40. Essas pessoas, elas pagam 7, 8 mil reais no celular, parcelam sei quantas vezes, mas ela tem dó de tirar 200 reais pelo benefício. Essas pessoas, elas compram não sei quantos pares de sapatos. Ela vai, sai de final de semana, vai numa churrascaria, gasta 200, 300 reais, mas ela não consegue, na hora da oferta, chegar aqui e dar 20 reais de oferta. Sabe por quê? São avarentas. São avarentas, são presunçosas. Essas pessoas não valorizam o que acontece aqui. Tudo aqui está ruim, só tem crítica. A mensagem não serve, os meninos do louvor não servem, os diáconos de acolhida não servem, a igreja não serve, a administração não serve, ninguém aqui serve, porque são soberbos. Só serve para ele aquilo que é inalcançável, aquilo que não está ao seu alcance, não tem comunhão, são desobedientes. Você tentar aconselhar um irmão hoje está gastando briga, mas qual é o papel do pastor? Um pastor que não aconselha, ele está fora do seu lugar. O apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo: quero te ajudar, meu filho. A pandemia vai chegar. Alerta o povo quanto à imunidade espiritual. A pandemia vai chegar, Timóteo, alerta. E ele prossegue porque as pessoas serão desobedientes. Filho desobediente. Filho desobediente. Esposa desobediente, marido desobediente, família desobediente, membro do corpo de Cristo desobediente. A Bíblia diz: obedecer vossos pastores, ser submisso a ele. Isso está arcaico. Está arcaico, irmãos. Pastor, você chamou a atenção? O irmão sai da igreja, vai embora para outra igreja. Eu achei graça que um pastor me contou que chamou a atenção do irmão, porque o irmão foi grosseiro com ele. Foi grosseiro com o pastor, tratou mal o pastor chamou a atenção dele. O irmão saiu da igreja, foi para outra igreja. Falou: pastor, estou aqui, quero mulher do senhor agora.
Aí o pastor falou: pô, irmão, que bênção, irmão, está vindo para cá, fico feliz. Eu digo para o irmão, quando ele conversou com o seu pastor, não, o pastor é assim, a igreja, meteu o bambu no pastor e na igreja. Quando o irmão vim para cá, montei com 24 da bênção. Voltou feliz de receber, mas eu quero ser feito para a bênção. Falou: não, pastor, eu sou dizimista, eu vou pagar o meu dízimo aqui, eu dou oferta. Falei: não, não é disso que se trata. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro, eu estou preocupado com a sua condição espiritual. Porque do mesmo jeito que você está fazendo com o pastor lá, você vai fazer comigo. Eu quero cuidar da sua alma, eu quero que você vá para o céu. O segredo não é aqui nem lá, é saber se você vai preparar o bom dia e está no céu, meu irmão. Eu quero te ajudar, meu irmão. E aí, sabe o que ele fez? Ele não quis mais ir para a igreja e está metendo pau na igreja nesse pastor para onde ele queria ir. Estão tentando tirar as pessoas da igreja desse pastor para onde ele queria ir. Está convidando os irmãos para abrir uma cela para ele, junto com os membros dessa igreja, para onde ele queria ir. Mas qual o problema? Protógeno está cheio de bactérias, cheio de fungos. Esse sujeito precisa ser entubado para receber, sabe o que? Oxigênio do céu. Ele não está respirando, mas está morto espiritualmente. Ele precisa ser entubado, ele precisa respirar, ele precisa receber o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo, para que ele possa voltar à vida, meu irmão. Ele não está morto, ele é um defunto que não foi enterrado. Ele precisa, irmão, ser oxigenado para quem sabe voltar à vida outra vez. Ele precisa. Ele não entendeu isso ainda. Olha a mentalidade. Mas o que é isso? Desobediente. É o Saul. É o Saul que escutou de Samuel. Deus não quer seu sacrifício. Deus não quer suas ovelhas. Deus não quer sangue de bode. Deus não quer sangue de bode. Deus não quer sacrifício. Mas Deus se alegra com a sua obediência a Ele. Ele quer que você obedeça a sua palavra. Sabe por quê? A rebelião é como um espírito de feitiçaria, de idolatria. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmãos. É isso. As pessoas estão confundindo tudo. Eles estão também, sabe o quê? Ingratos. Não posso lá falar com ele: não seja ingrato. Não seja ingrato. São ingratos. São pessoas que esquecem rápido do que alguém fez por ele. Não é que ninguém está cobrando, não. A ingratidão é sua. Ingrato, profano. Paulo disse: sem afeto, irmãos, sem afeto. Isso que está acontecendo na igreja. As pessoas sem afeto, a pessoa sem afeição, a pessoa sem afeição, sem afeto, não importa, não ama, não importa com ninguém, não importa com nada. Eu vim para ali louvar Deus. Abençoa nossos, eu te agradeço pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Você não sabe nada. Você sai da sua casa, você arruma todo bonito, vem para a igreja, senta ali. Irmãos, os meninos louvores estiveram aqui de 8 até as 11 da noite para ensaiar. Eles têm famílias, eles trabalham, eles sofrem, eles têm o que fazer. Vocês estão aqui para apresentar o melhor para Deus, para você. Eles
esquecidos. Você não sabe de nada da vida de um pastor. Você não tem ideia da vida de um pastor. Você não tem ideia. Você é só criticável. Você não tem ideia do que acontece no coração de um pastor. Verdade. Nós sofremos, nós choramos. Nosso coração é dilacerado. Quando acontece uma coisa de ruim com você, a igreja de um pastor é um momento bem na fé, seguro na fé. Nós incomodamos com o irmão que afasta, que entristece. Sabe por quê? Eu não penso em você na vida física, não. A minha preocupação é um dia, quando tudo aqui terminar, quando o seu trabalho não importa mais, quando o seu casamento não importa mais, quando o seu dinheiro não importa mais, quando o seu carro não importa mais, quando a sua casa não importa mais, um dia quando tudo terminar, eu quero te ver no céu. Aleluia. A alegria de um pastor é quando vamos fazer a cerimônia de fundo. Nós queremos certeza que aquele irmão está de fato no céu, porque às vezes há muita mentira nisso. Você está dizendo que o irmãozinho está no céu, o irmãozinho já está lá no inferno pela vida que ele levou. Vamos ter valorizado a Deus. Valorize o seu pastor, seu líder. Ore por ele. Abraço, beijo, elogia, valoriza. Pode falar mal, pode criticar, até porque você não faz melhor, talvez não faz nada. Muita glória. Deus não te colocou para ser valorizador de igreja. Tem pessoas que estão colocado naquela posição de hoje está bom, hoje está ruim, essa serve, essa serve, essa mensagem. Deus não te colocou nessa posição. Sem afeto, sem afeição natural, irreconciliáveis. Paulo está dizendo que quando esse protótipo toma conta, só Deus. Caluniadores. Ninguém preocupa com isso. Meu irmão, quando Deus falou da igreja, no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, a promessa não era apenas para Isaac, mas para o seu descendente, que era Cristo, que através de Cristo toda a igreja seria bendita. Fala com o seu irmão, a igreja de Deus é bendita. A igreja de Deus é bendita. Sabe por que a igreja é bendita? Porque não se espere que você fale mal do seu irmão. O que é bendito e o que é maldito? O que eu bendigo, o que eu amaldiçoo. Quando você fala mal do seu irmão, você está amaldiçoando a igreja de Deus. Ah, pastor, mas ele fala assim, que você tem com isso. Olha para mim. Você é melhor do que ele? Jesus está dizendo que a igreja de Deus é bendita. O nosso propósito é abençoar a igreja. É por isso, no capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 8, 9 até 13, na mesma caixinha, no mesmo pacote está o adúltero, o homossexual, o assassino, está também o maldizente, aquele que amaldiçoa a igreja de Deus. Diz que não entrará no céu os maldizentes, aquele que amaldiçoa a igreja de Deus. Lá não diz que você tinha o salvo-conduta para falar do irmão sem merecer. Lá diz que você não fazer isso. Irmãos, nós estamos mergulhando na doutrina de Balaão. Balaão era especialista em amaldiçoar a igreja de Deus. Balaão recebeu dinheiro para
amaldiçoar a igreja de Deus. E como Balaão chegou lá no monte, Deus falou com ele: você não pode amaldiçoar a igreja de Deus porque ela é bendita. Fala para o seu irmão: você não pode amaldiçoar a igreja de Deus porque ela é bendita. Fala para o seu irmão: pai, você não pode amaldiçoar ele porque ele é bendito. E sabe por que ele é bendito? Porque ele foi chamado em Cristo, ele está no corpo de Cristo, ele é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus o comprou, Jesus o comprou com teu sangue. A vida desse irmão tem a ver com a vida de Jesus. Você não tem nada com isso, que tem a ver com ele. É quem o comprou, foi Jesus que o comprou com teu sangue. Por isso, ela é bendito. Não entra, não segue a doutrina de Balaão. Balaão subiu lá para amaldiçoar Deus. Você não pode fazer isso. Você não pode amaldiçoar, porque eu te abençoei. Aleluia. Sabe o que Deus falou? Mas a ponto de eu falar com ele sobre o Israel de Deus: não fale encantamento. Diz que na pandemia eles seriam caminhadores do continente cruéis e sem amor para com os bons. Ai, Jesus, cruéis. Será que tem crente cruel? Sem amor para com os bons. Paulo está falando que da pandemia isso acontece. Que eles seriam traidores, obstinados. Irmãos, a obstinação é um pecado semelhante ao pecado de feitiçaria. Traidores, obstinados, orgulhosos. Nunca houve tanta dificuldade na igreja para pedir perdão e perdão. As pessoas preferem a razão do que a salvação. Olha que perigo. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Isso é pandemia. É isso que seria a causa. Isso que seria a causa da apostasia que Paulo profetizou. Tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Tendo a aparência da piedade, mas negando, ou seja, eu falo uma coisa, eu mostro fisicamente que eu sou uma coisa, mas dentro de mim eu sou exatamente o oposto disso. Nós acostumamos com o nosso vocabulário evangélico. Fica bonito, hein? Aleluia, glória a Deus. Está amarrado, né? Nós temos uma facilidade, né? Está queimado em nome de Jesus, está amarrado. Ô meu amado, né? Nós amamos você. Mentira, não amo nada. Tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe afastar, por que, irmãos? Só tem uma saída. Você chegou perto do Jesus, ele está totalmente contaminado. Tem que entubar no isolamento, você fica longe. Se você colar nesse, vai ser contaminado. Você encostou, o vírus passa. Passa ou não passa? Esse é o perigo da pandemia, é a contaminação generalizada. Você está bem, está feliz, está alegre, aí encosta alguém. Aleluia, né, irmão? Glória a Deus, né, irmão? E aí? Como é que está a igreja lá? A igreja está bênção, né, tal. E aí? Ah, que bênção, então. Você gosta do louvor de lá? Aí eu gosto. Ah, tem a bateria alta demais, né? Meus irmãos são bênçãos.
Fernandinho é uma bênção. Mas quando ele ama demais, eu não consigo. Não consigo. É uma bênção, mas e o louvor? Meus Deus, eu não tenho muita boa vontade. Mas está faltando um pouco de qualidade. As coisas de Deus deixam o melhor. Aqui dá o melhor para Deus. Faltando qualidade. Eita. Pois é, tá. Eu gosto muito do pastor João Lino, mas. Já passou o tempo desse, tem que entender o nosso tempo desse, é um tempo, uma hora, de algo novo. Daqui a pouco, irmãos, você olha, só você lembrar dele, você tem vontade de chorar. Você quer ir embora. Você quer ir embora. Você precisa crescer. Você precisa crescer, Que isso? Você com um talento desse, você tem que gravar CD muito tanto, não? O que é agora? Como é que faz agora? Hein? É álbum, você tem que gravar o álbum e fazer o álbum. Eu não sei como é que ele fala. Você tem que crescer. Está na hora de você, voar. Porque ali, o pessoal ali da comunidade, eles pensam pequeno. Mas daqui a pouco é uma coisa mesmo. É por isso que minha vida não anda, O infeliz não ora, não limita, não congrega, e o culpado da vida dele não andar é só uma parte para que não é isso. A contaminação generalizada é um perigo. Por isso Paulo falou assim: afasta dele, não pandemia. Você tenta ajudar o cara, mas se o cara está contaminado, você olhou, tem protótipo saindo pelo nariz, fica longe. Põe a máscara, que senão você vai ficar infeccionado. Senão daqui a pouco você também está contaminado. Amém? Qual a saída? O que nós precisamos? Nós precisamos de imunidade espiritual. A imunidade, ela começa. Não vou terminar essa mensagem. Eu vou pregar o resto dessa mensagem no outro dia, que eu vou explicar no tempo. Que a imunidade, ela começa com uma boa alimentação. Se você come bem, os minerais, as vitaminas estão boas, os minerais estão bons, os seus glóbulos brancos estão fortalecidos, robustos, está em uma quantidade de números. Não, quando aparecer um protótipo, uma bactéria, um fungo, ele vai ser isolado, destruído. Mas você lembra? Quem lembra do texto nosso? Quem está no texto? Tem como mostrar para nós? Só para contextualizar com os irmãos, para eles ir embora pensando nas escrituras. Só isso aí. Dá um grito aí. O que está escrito aí? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, irmãos. Fala para o Senhor, você precisa comer bem. Você precisa alimentar bem. Jesus falou: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, a imunidade começa com a boa alimentação. Então, eu sou o quê? Pão da vida. Pão da vida. Só mais um versículo antes de encerrar. Quem está lá? Opa! Então o cara está comendo alguma coisa aí, esses processados. Irmãos, você está comendo esses processados, você vai ficar cheio, mas sem imunidade você vai morrer. Então o que eu tenho que fazer? Só mais um versículo. Eita glória! A própria Jesus pegou imunidade. Todavia a questão pode acontecer no céu para quem deve comer
Se você estiver com a imunidade boa, não tem trafumo, não tem bactéria, não tem nenhum protógeno. Sabe por quê? Você está fortalecido, robusto. Amém? E não tem contaminação. Fique de pé no seu lugar.